Hoje eu vou começar uma sequência de vídeos que vai durar bastante tempo esse ano e foi algo que vocês me pediram ano passado para falar um pouquinho dos instrumentos que eu utilizo dentro das minhas avaliações neuropsicológicas e avaliações também psicológicas. Lembrando que esses vídeos são totalmente éticos, pois eu não vou entrar em nenhum momento na forma de aplicação nem na forma de interpretação desse instrumento. Eu vou estar apenas apresentando eles para vocês, falando um pouquinho da ficha, a ficha de síntese desse instrumento, para que ele é usado nas avaliações, qual tipo de público pode ser usado e assim por diante. Então, hoje a gente vai começar com o nosso queridíssimo padrão ouro para avaliar a inteligência, que é a escala Wechsler de inteligência para adultos, VAIS 3. Aqui no Brasil a gente está nessa terceira edição, mas lá fora nós já estamos na quinta edição. Essa escala, ela vai dar tanto o nosso QI total, o famoso QI, muitas pessoas acabam fazendo esses testezinhos de Facebook para descobrir qual é o seu QI. Se você de fato quer saber o seu QI, faça uma avaliação neuropsicológica que você vai ter com maior precisão e mais validação e fidedignidade do que nesses testes que você vê aí pela internet. Além do QI total, a gente consegue ver o QI verbal e o QI de execução, que são duas áreas diferentes de funções cognitivas que a gente avalia. O QI verbal, a gente vai estar falando da nossa capacidade em relação à linguagem, vocabulário, formação de conceito, abstração verbal. E quando a gente fala de QI de execução, é literalmente executar o quanto a gente coloca em prática aquilo que a gente observou. Será que eu consigo olhar uma figura e transpor ela para cubos, de fato? Será que eu consigo executar uma tarefa num tempo hábil, com uma velocidade específica, que eu preciso da minha atenção para focar ali e preciso da minha velocidade de coordenação visomotora para ter um bom resultado? Então essa é a parte de QI de execução. Geralmente são subtestes que demandam um tempo pré-determinado ou que ainda a gente precise não necessariamente ter um tempo pré-determinado, mas precisa marcar esse tempo para avaliar. Além do QI verbal, do QI de execução e do QI total, nesse instrumento a gente consegue descobrir 4 índices: compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de processamento. Então são 4 índices que juntos vão dar muitas informações para a gente sobre a forma dessa inteligência e dessa capacidade cognitiva desse paciente ou desse cliente que você estiver atendendo em consultório. E é interessante pontuar que a gente não vai utilizar apenas o VAIS para avaliar as funções cognitivas de forma geral. A gente utiliza ele para ver uma pincelada da inteligência, mas quando a gente percebe que o paciente tem alguma dificuldade a mais que o VAIS não vai conseguir dar conta, a gente pega outros instrumentos para poder estar falando da nossa bateria de instrumentos. O VAIS, ele é muito interessante, eu acho um teste muito rico, porque são vários subtestes que englobam ele e que é muito importante a gente entender que não é apenas a quantidade de pontos que o paciente vai acertar ali que vai valer para a nossa avaliação. Então, a gente pode ter a oportunidade com o VAIS de observar muito o comportamento da pessoa em cada um dos tipos de subtestes que a gente aplica. Alguns subtestes são principais para a gente ter essa derivação desses QIs que eu acabei de falar para vocês, e outros subtestes são suplementares, então eles não vão entrar necessariamente na quantificação, mas eles vão dar muitas informações qualitativas para a gente. Então, no final das contas, eu acabo aplicando praticamente tudo, mesmo quando eu tenho tempo, mesmo que ele não vai entrar para saber qual que é o meu QI, mas para poder observar o paciente e ter mais condições de formas que ele lida ali com cada tipo de estímulo, seja ele visual, seja ele auditivo. Então, nem toda avaliação neuropsicológica precisa ter a avaliação da inteligência, porque às vezes o paciente vem para avaliar, por exemplo, especificamente a memória. Você pode fazer uma avaliação neuropsicológica só focada na memória. Mas eu acho muito interessante porque ele traz uma riqueza grande de observação. Então, eu sempre opto por aplicar, independente do tipo de demanda, esses testes de inteligência, essas baterias de inteligência. Às vezes, além do VAIS, eu aplico algum outro teste que vai ver o que a gente chama de fator geral, que também é um fator de inteligência, para a gente poder complementar um pouco mais a nossa avaliação.
mas nem sempre é necessário. Essa escala ela pode ser utilizada com adolescentes de 16 anos até idosos de 89 anos de idade. Quando o adolescente tem 16 anos, a gente precisa tomar uma decisão, porque a gente pode usar tanto o VAIS quanto a gente pode usar o VISC, que vai ser o próximo instrumento que eu vou estar falando para vocês na semana que vem. O VISC, ele vai de crianças de 6 anos até 16 anos. Então, os adolescentes que têm 16 anos, eles ficam nessa possibilidade de margem entre o VISC e o VAIS. Mas nada impede de você aplicar um ou outro, os dois vão ter validade para essa idade. E uma última coisa que eu gostaria de falar desse instrumento é a importância de você ter tempo. O manual fala para a gente aplicar em uma sessão apenas, e se não der uma sessão, a gente pode aplicar em duas. Na minha prática, eu não consigo em apenas uma sessão, eu preciso de pelo menos 2 sessões, porque o paciente fadiga, é muito cansativo, e o próprio profissional também demanda muito do profissional uma atenção constante, porque a gente tem que anotar as respostas, a gente tem que olhar o manual às vezes para relembrar a aplicação, a gente precisa pegar materiais a cada subteste que muda e a gente ainda precisa muitas das vezes anotar o tempo e anotar as observações que a gente tem do paciente enquanto ele está fazendo. Então a gente também precisa de uma atenção muito grande para poder aplicar esse instrumento. Então na minha prática, 2 sessões é o suficiente. Tem casos que a gente acaba usando mais de 2 sessões, mas são casos de pessoas que têm uma dificuldade muito grande ou estão tão mobilizadas emocionalmente que em alguns subtestes que a gente faz algumas perguntas do dia a dia ou então que a gente traz algum tipo de vocabulário para a pessoa definir aquele vocábulo, ela abre margem para falar de outras coisas da vida dela. Isso já aconteceu muito comigo. Então a pessoa acaba ficando ali muito tempo numa mesma questão porque ela lembra de coisas da vida e começa a abrir demais o espaço. Que é um outro desafio do avaliador, de precisar também gerenciar esse tempo da sessão e puxar o paciente de volta para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Essa é a escala de inteligência Wechsler para adultos. Se ficou alguma dúvida que eu possa vir a tirar, manda aqui nos comentários que eu respondo assim que der. Até semana que vem.